Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento e vamos finalizar a exposição do livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, dos versos de 1 a 22. Nós não vamos ler agora, dado o tamanho do texto, são 22 versículos, mas ao passo que eu for explicando o texto, nós iremos lendo. Abra sua Bíblia então, Antigo Testamento, Ruth, capítulo 4, de 1 a 22. Eu gostaria de orar mais uma vez, nesse instante, antes de começarmos a última exposição neste livro. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós confessamos os nossos pecados. Nós estamos reunidos aqui, neste lugar. Também aqueles que estão em casa, ó Pai, que não puderam estar presentes, aqueles que estarão assistindo a esta mensagem posteriormente. Te pedimos que o Senhor Deus abra a nossa mente e coração, cativando os nossos corações diante da Tua presença, e te pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nessa noite. Nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a uma breve recapitulação do livro de Ruth, mas antes, as crianças que estão presentes e permanecerão no templo com todos nós, pois ao final da exposição da palavra nós teremos um banquete espiritual, a ceia do Senhor. Eu gostaria que vocês então, a respeito do livro de Ruth, e o tema de hoje é missão cumprida, missão realizada, desenhassem 4 personagens, 2 mulheres, Noemi, depois Noemi, Ruth, 2 homens, Boaz e Davi. E todos eles estão com os braços levantados, louvando a Jesus, o Senhor, Salvador de todos eles. Então vamos recapitular: Noemi, Ruth, Boaz e Davi. Todos eles louvando a Jesus, o seu Senhor e Salvador. Queridos, a mensagem de Ruth, do livro de Ruth, é sobre a fidelidade amorosa de Deus. É sobre a providência de Deus, de como Ele conduz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. É a história de 2 mulheres que são restauradas, que são abençoadas, tanto física como espiritualmente. Mas como veremos hoje, é muito mais do que uma bênção física e espiritual sobre a vida de 2 mulheres, Noemi e Ruth. O capítulo 1, como nós vimos, traçou a maravilhosa providência de Deus no modo em que Ele trouxe o seu povo a confiar em suas promessas. Lembrem-se, estamos aqui no período dos juízes, onde os juízes governavam sobre o povo de Israel. Belém de Judá, então, é devastada por uma grande fome, e Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos com as suas 2 noras deixam a terra prometida e vão para as terras de Moabe, como nós aprendemos na primeira exposição. Isso expressa a falta de confiança e uma série de outras coisas ou problemas que vieram em virtude deles deixarem para trás a terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão e por fim deu ao povo de Israel.
Como o reverendo Hernandes fala a respeito da graça, quando esta é carrancuda, uma tragédia assola a casa de Noemi. E a primeira tragédia é a morte do seu marido, Elimeleque. Depois de algum tempo, a morte dos seus filhos, Malom e Quilion, deixando uma viúva em terra estranha com as suas 2 noras. Mas de súbito uma conversão surpreendente. Ela ouve falar de que a bondade de Deus voltou a tocar, a abençoar o povo de Israel em Belém. E ali elas decidem retornar para a terra prometida, a terra que Deus havia dado ao povo de Israel. O capítulo 2, então, é iniciado com o desenvolvimento dessa história. E nós podemos ver claramente a profundidade da amargura no coração de Noemi. Mesmo diante de sinais da graça, da fidelidade, do amor de Deus, ela está com o coração petrificado. Mesmo diante de uma das mais belas e gloriosas palavras, um pacto de amor e aliança feita por uma de suas noras, Ruth, a reação de Noemi é gélida, é indiferente ao sinal da graça de Deus, da fidelidade de uma mulher que decidiu deixar para trás a sua família. Ela poderia ter deixado Noemi para trás e ficado na sua terra, a terra de Moabe, mas Ruth decide ser fiel à sua sogra, Noemi. Mas, ao chegarem em Belém, elas chegam e mais um sinal da graça de Deus é colocado diante delas. A colheita tem o seu início. Deus está cuidando dos seus. Mas o coração de Noemi ainda está petrificado. O capítulo 3 nos mostra um contraste. Elas estão diante da possibilidade de uma restauração. Da restauração da terra e de um resgatador que poderia dar continuidade à geração de Noemi. Mas o capítulo 3 nos mostra um contraste entre um mau conselho, o conselho de Noemi a Ruth, que coloca tanto Boaz quanto Ruth em uma situação constrangedora e de grande risco. Mas somos como que ouvintes ou espectadores de uma graça que sobrevém diante da reação piedosa de um homem que teme ao Senhor, Boaz, que zela pela reputação de Ruth e que dá de diversas formas a demonstração de que ele ama Ruth e quer o melhor para ela. Chegamos então ao capítulo de número 4 do livro de Ruth, que não é simplesmente o último capítulo, ele é também o ápice, o clímax, o ponto mais alto do livro de Ruth. Queridos, ao explorarmos uma palavra que aparece neste livro, a palavra hesed, que significa bondade, nós precisamente podemos constatar a bondade que persegue essas duas mulheres, de diversas formas. Deus está operando todas as coisas neste mundo caído para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando estes que amam a Deus se mostram fracos e rebeldes à vontade do Senhor. Sinclair Ferguson se refere a este livro como aquele que nos mostra o evangelho da graça de Deus, esculpida sobre uma rocha, dado as tragédias e as lutas e dificuldades que essas duas mulheres enfrentam. O nosso texto, ele é dividido de uma forma bem simples e natural. Eu vejo pelo menos 4 divisões. A iniciativa de Boaz, que vai ser descrita nos 10 primeiros versículos.
A recompensa de Boaz, que nos é transmitida nos versos 11 a 13, Noemi, da amargura à plenitude das bênçãos, que nos é dado dos versos 14 a 17, e por fim, a metagenealogia do livro de Ruth, ou a supergenealogia que perpassa o livro e nos leva ao objetivo glorioso e final, para aprendermos a respeito da providência de Deus, de sua fidelidade pactual, ensinada a nós no livro de Ruth. No livro de Ruth. Vamos à primeira divisão, os 10 primeiros versículos. Mas antes de ler esses versículos, nós precisamos relembrar a lei do levirato, para que ela faça sentido, a leitura desses 10 versos façam sentido a nós. Fomos apresentados a este conceito legal da lei de Moisés, a figura de um resgatador, restaurador, nos capítulos 2 e 3. A lei do levirato significava, ou dizia, que se o marido morresse sem filhos, o seu irmão, ou seja, o cunhado da viúva, deveria prover um filho para o irmão morto. Isso para que o nome dele não fosse esquecido ou desaparecesse em Israel. E a promessa de Deus, que ele abençoaria o homem fiel às gerações que ainda não haviam nascido. Isso seria um testemunho concreto entre o povo de Deus. A respeito disso, tanto Ian Duguid como Sinclair Ferguson escrevem, abre aspas, o princípio que está por trás da lei do levirato era a importância da continuidade da linhagem familiar. Não apenas a vida e a terra eram vistas como sagrada, mas a continuidade das promessas pactuais e sua concretização de geração a geração. Isso tinha um significado profundo diante do povo de Israel. E como veremos no final, na quarta divisão, existe um significado nas genealogias registradas em cada um destes livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Relembrados do conceito da lei do levirato, devemos ir primeiro ao versículo de número 7. Capítulo 4, verso 7 nos diz: este era, ou negócio, ou a lei do levirato, este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar, qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então aquilo que nós vamos ler tem a ver com este negócio sagrado divino. O que se fazia? Chamava-se um grupo de anciãos, como testemunha daquele negócio entre dois homens. E quando o negócio era firmado, o símbolo para se firmar esse negócio é que um dos homens tirava o calçado e dava àquele que cumpriria o contrato estabelecido pelas duas partes. Com este contexto, vamos à leitura dos versos. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, e tem parte para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra
na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Versículo 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos irmãos, aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Eis aqui então a iniciativa de Boaz. Ele toma toda a iniciativa. Nós fomos deixados no capítulo 3 com esta menção, esta pequena menção. Ele toma a iniciativa de resolver o drama de Ruth e de Noemi. Queridos, isto demonstra um amor concreto deste homem. O seu amor não é simplesmente um amor de palavras, mas é um amor de atitudes, de escolhas, que este homem está fazendo diante de nós. Boaz também nos ensina mais. Ele não dá um jeitinho para driblar a lei em Israel. Ele vai ao encontro daquele que era um resgatador mais próximo. Aquele que o texto diz, o fulano, no original, Peloni Almoni, que foi bem traduzido, aquilo que nós falamos, ou cicrano, ou fulano, o homem sem nome na história de Ruth. Ele está diante daquele que é mais próximo do que ele, que pode resgatar e resolver o drama dessas duas mulheres. Perceba que Boaz não está preocupado, em primeiro lugar, com ele mesmo, com aquilo que ele deseja, e aquilo que ele deseja será muito claro diante de nós. Aquilo que nós acabamos de ler, no verso de número 10. Boaz está interessado, em primeiro lugar, queridos, no bem de Ruth. Ele olha primeiro para o bem dela. O verso 12 do capítulo 3 diz, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado a você. Ele está preocupado com Ruth em primeiro lugar. Ele nos ensina a respeito do verdadeiro amor, pois o verdadeiro amor é aquele que olha primeiro para o bem do outro, para o serviço do outro, antes de olhar para si mesmo. Ele está nos ensinando o verdadeiro amor de um homem que deseja o bem daquela a quem ele ama. Mas casar-se com uma estrangeira, moabita, em meio ao povo de Israel, certamente não era algo bem visto. Existia uma série de restrições no meio do povo de Israel,
Mas eis aí diante dele uma moabita, uma estrangeira, viúva ainda mais. Mas uma mulher que gozava de um testemunho em meio ao povo de Israel, como nós vimos ao longo do livro, do relato do livro. Uma mulher em que Boaz, no capítulo 3 diz: você de fato é uma mulher fiel a Deus. Fiel a Deus. Ele estava preocupado, ele não estava preocupado com o seu nome, como quando ele toma a decisão de tomar toda a iniciativa e ir ao encontro do resgatador mais próximo de Ruth. Ele está preocupado com o favor, ou com a graça, ou com a providência de Deus. Ele está na expectativa de saber a vontade de Deus diante deste drama. Em contraste, o fulano, o homem sem nome, ele não está disposto a pagar esse preço. Quando o negócio parece trazer um benefício para ele, adquirir a terra que pertence a Noemi, ele rapidamente responde no versículo 4, eu resgatarei. No entanto, quando Boaz fala das implicações do que significará resgatar a terra que pertence a Noemi, e a implicação é, ele deverá suscitar uma geração, um descendente, a Ruth, viúva de Malom. Então rapidamente, ou mais rápido do que imaginávamos, ele volta atrás da sua decisão. É fato que quando temos algo a pagar, quando as implicações de atitudes e decisões que tomamos trazem consigo implicações, trazem consigo um preço alto a pagar, muitas vezes somos tentados a titubear e muitas vezes voltamos atrás da nossa palavra. Mas o verdadeiro homem, ou a palavra de um homem, é ele mesmo. Este homem não estava disposto a pagar o preço e suscitar a geração ou a descendência de Malom. Não, ele não estava. Ele estava preocupado em resguardar o seu futuro, a sua herança, a sua família. E nessa preocupação voltada para si mesmo, nem o nome dele é mencionado no texto. Ele simplesmente entra no esquecimento. E nós aqui, mais de 3.000 anos depois, não podemos falar o seu nome, porque ele é o homem sem nome nas Escrituras Sagradas. Diferente de Boaz, que demonstra o seu amor, mas vai ao encontro deste resgatador. A segunda parte do nosso texto está dos versos 11 ao verso 13, queridos. E nos traz a recompensa de Boaz. Diz assim o texto: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Vamos à tradução de um termo que raramente ou talvez nunca tenha visto na língua portuguesa. Ate, que significa seja você valoroso em Efrata. O verbo haver está com um hífen, seguido de um pronome. Isso é uma forma bem arcaica da nossa língua para dizer simplesmente que seja você valoroso em Efrata, para fazer famoso o seu nome em Belém. Este é o testemunho dos anciãos de Israel
a Boaz. E esse testemunho é público. Ele recebeu o respeito e a bênção destes homens à porta da cidade. Essa foi mais do que uma bênção proferida convencionalmente aos casais em Belém. Pois por meio de Ruth, Boaz de fato se tornou notável em Belém. E teve o seu nome lembrado entre o povo de Israel até o dia de hoje. O texto diz, mais na frente: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Eis aqui a bênção do Senhor a este homem. Ruth foi casada com Maalom pelo menos 10 anos. E Deus não deu filhos a ela. Maalom morreu e ela se tornou viúva. Mas ao casar com Boaz, o texto diz: e o Senhor concedeu um filho a Boaz. Eis aí uma marca da graça de Deus, da bênção de Deus na vida deste homem. A recompensa que ele recebe por sua fidelidade, pela graça que é manifesta na vida dele. O testemunho dos homens, dos líderes em Israel dizem: somos testemunha daquilo que o Senhor fez na sua vida. Vai e casa com essa mulher, para que ela suscite descendência, e o nome de Maalom não seja exterminado do nosso meio. É interessante, irmãos, que os anciãos de Israel citam Lia e Raquel, mas eles citam Tamar. E existe aqui um paralelo entre Tamar e Ruth. A história de Tamar é contada em Gênesis capítulo 38. Tamar tem o seu marido, filho de Judá, morto. E para suscitar descendência, eis ali esta mulher criando uma trama. Ela sobe a Tímina, ela se veste de prostituta e tem relações com seu sogro, Judá, para suscitar descendência. Ela dá à luz a Pérez. Existe aqui um contraste entre a ilegitimidade da união de Tamar e Judá e da legitimidade da união de Boaz e Ruth. Mas esta menção nos remonta a uma graça, a uma providência que está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para a consecução dos planos eternos de Deus. Deus torna o mal em bem, no caso de Tamar e Judá. Mas os planos de Deus estão avançando na história da redenção. Boaz é um homem abençoado. Boaz é um homem de Deus, que recebe as bênçãos da graça que se manifesta em sua vida, ao se casar com essa mulher e a suscitar descendência a ela. Mas a terceira parte deste relato está aí nos versos de 14 a 17. Noemi, da grande amargura à plenitude das bênçãos do Senhor na vida dela. Noemi, da sua amargura, assim como ela se autodefiniu no capítulo 2, a plenitude das bênçãos. Verso 14 a 17 diz: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o
teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Queridos, Deus deu a Noemi um neto resgatador. A posteridade desta mulher é preservada. A providência de Deus a levou a caminhos duríssimos, como falamos no início deste sermão. Uma providência carrancuda que a leva a uma grande tragédia, a morte do seu marido e a morte dos seus 2 filhos. Ela deixou a terra prometida para as campinas de Moabe, mas essa tragédia a faz retornar à terra prometida. Percebam a providência de Deus. Carrancuda, difícil, dura, pois de fato é duro enterrar um marido e 2 filhos, não podemos negar isso. Mas se esta graça não se manifestasse dessa forma, Noemi permaneceria em Moabe. Se Noemi permanecesse em Moabe, não retornaria à terra prometida? Se ela não retornasse à terra prometida, não haveria Ruth e Boaz. Se não houvesse Ruth e Boaz, não haveria Obed. Se não houvesse Obed, não haveria Jessé. Se não houvesse Jessé, não haveria Davi, o descendente da linhagem de onde Cristo, o resgatador dos resgatadores, virá. Percebem a providência de Deus? Muitas vezes carrancuda, duríssima, mas Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. O sofrimento, por mais doloroso que tenha sido, foi necessário para o crescimento dela e do seu lugar, do lugar dela no plano de Deus. Queridos, o neto no colo de Noemi era um claro sinal de que o vazio que ela sentia na conclusão do capítulo inicial tinha agora sido substituído pela plenitude por meio da graça de Deus. Embora ninguém pudesse trazer de volta o seu marido e os seus 2 filhos, agora tinha ela no seu colo, e essa é a ideia de regaço. Ela tomou a criança e colocou no seu colo. Eis ali um sinal concreto da graça, da fidelidade, do amor de Deus na vida dessa mulher que saiu de Moabe amargurada, mas agora gradativamente, paulatinamente, é tocada por um amor, por uma fidelidade e por uma graça surpreendente. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Mais do que isso, tinha ela no seu colo um descendente que daria continuação à sua linhagem, à sua posteridade, sinal da bênção de Deus na vida de Noemi. Da amargura à plenitude de bênção. Querido, o texto e o livro de Ruth, ele finaliza com uma genealogia. Existe um significado nas genealogias, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento.
E eles estão conectados diretamente à bênção abraâmica. Mas mais do que isso, há uma aliança que é estabelecida desde o Éden, a aliança da graça. Deus vai, através de uma linhagem, cumprir a promessa de um descendente que será de fato o resgatador de pecadores. As genealogias então, extensas que sejam, trazendo nomes esquisitos que nós não conseguimos nem pronunciar direito, falam a respeito da graça de Deus, da fidelidade de Deus, porque Deus prometeu, Deus cumprirá ao longo da história da redenção. E o Evangelho de Mateus, queridos, nos fala a respeito disso. Mas antes disso, leiamos os últimos versículos de Ruth. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Antes de que houvesse monarquia, antes mesmo de que o povo de Deus pedisse um rei, Deus já estava conduzindo soberanamente, providencialmente, todas as coisas na história dessas duas mulheres. E percebam, a história de Ruth não é a história de duas mulheres, mas a história da providência de um Deus que está conduzindo todas as coisas para nos levar a Cristo, o nosso Redentor, o nosso restaurador, o nosso resgatador. Vejamos por um instante o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos fornece alguns nomes. O nome de Tamar, aquela que se vestiu de prostituta para suscitar descendência com Judá, tendo relações com seu sogro. Uma união ilegítima, por certo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. A genealogia em Mateus nos fala de Raabe, que não se vestiu de prostituta, mas era uma prostituta. Mas foi alvo da graça de Deus. Foi alcançada pela graça de Deus. E é mencionada na coluna dos heróis da fé, no livro ou na carta aos Hebreus. A genealogia em Mateus também nos fala de Ruth, daquela que nós conhecemos na exposição. Mas a genealogia nos fala de Judá, que cometeu este tremendo erro. A genealogia nos fala a respeito de Davi, ou de Batseba também, com quem ele comete um adultério, e com quem ele articula de forma maligna a morte de Urias, o marido de Batseba. A genealogia também nos traz Manassés, o mais idólatra dos reis de Judá. E é interessante nós pensarmos a respeito disso, porque dentro da genealogia de Mateus, que termina com Jesus, todos estes nomes são mencionados. Porque a genealogia de Jesus traz tantas pessoas maculadas, pecadores, prostitutas. Eis aí um ensino a respeito daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, não simplesmente no livro de Ruth, mas além dele, Jesus, amigo de pecadores. Ele veio para salvar pecadores. Ele comia com pecadores. Jesus não veio para salvar aqueles que se acham saudáveis, para aqueles que acham que não precisam de nada, porque já têm ou acham que já têm tudo.
Jesus veio para encontrar com pecadores e resgatá-los do mais profundo poço de perdição. Eu menciono aqui a igreja de Corinto. 1 de Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11, nos falam do alvo da graça de Deus, que vem salvar pecadores. E nós podemos ler, 1 de Coríntios 6, 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora prestem bem atenção. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, estas genealogias que trazem nomes que talvez sejam um escândalo para nós, revela simplesmente o Evangelho da graça, que está em todos os lugares na Escritura Sagrada. Pecadores estão sendo resgatados por Jesus Cristo em todos os tempos, em todos os tempos. Este livro então nos mostra a poderosa graça transformadora de Deus. Este livro nos mostra a fidelidade de um Deus, a sua providência. Mas por fim, queridos, este livro de Ruth é um chamado a cada um de nós, nesta noite, a nos envolvermos na missão de Deus. Uma pessoa como Ruth seria recebida bem entre nós? Por exemplo, uma estrangeira? Uma viúva? As nossas igrejas são locais seguros, onde pessoas, talvez aquelas mencionadas por Paulo, essas pessoas podem se achegar até nós, e nós a receberemos, e vamos amar essas pessoas, amá-las, e com amor comunicar o Evangelho que pode transformar a vida de cada uma delas. Ou seremos como alguns dos judeus preconceituosos e nos afastaremos destes que talvez na nossa visão sejam impuros e maculados. O livro de Ruth é um chamado às missões, a nós avaliarmos como nós tratamos as pessoas que Deus envia e que adentram a estas portas. Pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Pecadores. E assim como nós, pecadores, fomos alcançados por esta graça, assim como Ruth, a Moabita, foi alcançado por tão grandiosa graça, e se torna a bisavó de Davi, e está mencionada na genealogia de Jesus Cristo, o nosso real resgatador. Deus vem ao mundo e ama o perdido. E nós precisamos, assim como o nosso Deus, amar o perdido e nos envolver com a obra missionária. E transformar a nossa vida num estilo de vida missionário. Para comunicar o Evangelho, queridos. Cada um de nós aqui, cada um de nós, daqueles que estão em casa, tem um papel na maneira como nós estamos recebendo estas pessoas no nosso meio. Ruth é uma grande história, uma meta-história, porque ela nos leva a perceber e a ser testemunha daquilo que o nosso Deus está fazendo na história da humanidade. Um Deus fiel, um Deus que conduz soberanamente todas as coisas na minha e na sua história. Um Deus que salva pecadores de forma graciosa.
Esta é a mensagem do livro de Ruth. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Deus incomode o nosso coração a estarmos nos movendo na obra missionária. Que Deus aquiete o nosso coração diante das turbulências da vida, diante das tragédias, diante do caos, para entender que nós servimos a um Deus que tem a história sob as suas rédeas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!